É uma pergunta do Thiago. O Thiago é de Belo Horizonte, tá? Ele pediu e ele na realidade prestigiou a gente com um caso clínico, tá? Ele autorizou que eu repassasse esse caso clínico para vocês, tudo bem? E a pergunta dele é muito interessante. O Thiago, ele é de Belo Horizonte, ele tem 39 anos, tá? E ele malha há mais ou menos 8 anos. É claro que de vez em quando ele dá uma parada. Eu vou só resumir o caso deles aqui para vocês, que pode ser o mesmo caso teu, tá? Só que de alguns anos para cá ele vem percebendo que por mais que ele coma direito, por mais que ele malhe direito, por mais que ele descanse direito, tá? Ele está ganhando massa gorda ou até mesmo mantendo massa gorda, e ele acha que está perdendo massa magra e força. Enfim, o rendimento físico como um total. Globalmente ele considera que há mais ou menos 2 anos para cá ele tem perda do seu rendimento, né? Então ele pergunta assim: doutor, eu já li muito sobre a andropausa, tá? E sei que a andropausa, um dos sinais dela seria a disfunção erétil. Acho que eu não tenho ainda andropausa porque eu não tenho disfunção erétil, tá? Gostaria de saber se a minha perda de força, tá, do meu rendimento, é verdade, se isso tem a ver com andropausa. Bom, olha só, Thiago, muito obrigado mais uma vez, tá? Um abraço pessoal de Belo Horizonte, tá? Um abraço pessoal de todo o Brasil que me segue e também do exterior. Tem muita gente da Argentina, do Paraguai, da Bolívia e também dos Estados Unidos, enfim, gente da Alemanha, da Inglaterra, que me segue na minha fanpage, e eu adoro poder estar contribuindo com todos vocês, verdade? Gosto também de vários temas interessantes, e eu tenho alguns profissionais da área de saúde que me ajudam com esse tema, enriquecendo cada vez mais a minha fanpage, porque o principal aqui, o meu foco aqui é estar brindando esse público maravilhoso que me segue aí com informações científicas, tá? Para que eles obtenham um ótimo resultado, verdade? Esse é o meu foco. Bom, gente, olha só, vamos aqui a um tema, tá? Andropausa. Andropausa Thiago, pode ser? Pode ser, como também pode não ser, tá? Andropausa significa diminuição da testosterona? Olha, às vezes sim. Na maioria das vezes, a definição da andropausa é queda de testosterona total, né? Associada a sinais clínicos. Então, o sujeito leva um exame de testosterona total, está diminuído, tá? E ele tem também os sinais clínicos, verdade? Então é a clínica mais exame laboratorial, né? Porém, alguns conceitos novos, tá? Mudam um pouquinho isso daí. Por quê? O que acontece? O sujeito ele tem que pensar que a testosterona ela é produzida, né, em algum lugar. Aonde? No testículo. A maioria da sua testosterona é produzida nas células de leite do testículo sob o estímulo do LH. Se você tiver um problema na produção, né, e normalmente a pessoa a partir dos 30, 35 anos começa a experimentar o que a gente chama de shutdown, que seria uma queda da produção do eixo, e aí a hipófise anterior ela começa a produzir menos GH, LH, FSH, e enfim, basicamente começa a envelhecer e você começa a ter várias pausas, né? Então a sua tireoide trabalha menos, enfim, todo o seu organismo, verdade? Mas hoje o tema é testosterona, vamos nos atentar a isso, tá? Quando você tem uma diminuição da testosterona, você tem uma diminuição da sua produção, né? A gente precisa saber se o problema é pelo LH, entendeu? Pela inibição do eixo, tá? Ou se o seu problema está no testículo por conta de uma hipotrofia ou até mesmo a dificuldade da sua célula de leite produzir a testosterona. Ou ele pode estar também no transporte. A testosterona ela precisa de ser transportada pelo SHBG, né? Então, se você tiver uma alteração no transporte, você também vai ter um problema e pode acarretar a falta de ação biológica, né, dessa testosterona, porque o SHBG não libera essa testosterona, porque essa testosterona precisa de ser produzida, transportada, e depois de transportada ela vai agir aonde esse transporte a leva,
verdade? Então esse hormônio precisa de chegar nos receptores da célula-alvo, tá? E quando chega nos receptores da célula-alvo, também pode ter um problema aí, né? Os receptores não estarem ávidos à acoplagem perfeita dessa testosterona, né? Isso significa com ação biológica diminuída. E quais são os fatores? Então, primeiro, como a sua pergunta, doutor, disfunção erétil. Disfunção erétil é um sinal tardio da andropausa. Você não vai encontrar um sinal precoce da andropausa como disfunção erétil. Não. Primeiramente, você começa a experimentar sinais físicos, que seria diminuição da massa magra, aumento da massa gorda, principalmente na região abdominal. E lembre, gente, olha só, quando você tem um aumento da massa gorda, e eu já estou falando um pouco da fisiopatologia, você tem uma enzima chamada aromatase. Essa enzima, ela transforma a testosterona em estradiol, hormônio feminino, né? Esse estradiol, ele sinaliza um feedback negativo de alça longa. O que é isso? Ele fala para o hipotálamo para ele parar de produzir. Ele parar de produzir o que? O GNRH. Esse GNRH atua onde? Na hipófise anterior, diminuindo a produção de quê? De LH, né? Então, se eu tenho um hormônio estradiol, tá? Que por conta do aumento da massa gorda, ele sofreu a ação da aromatase, da testosterona, que transformou a aromatase transformou a testosterona em estradiol, ele inibiu o eixo, ele tem menos GNRH sendo produzido pelo hipotálamo. A hipófise anterior vai receber pouco estímulo para produzir o LH. Menos LH significa menos estímulos na célula de para produzir a testosterona. Então você pode ter o primeiro problema, né? Você tem a sua testosterona baixa, na verdade, consequentemente você tem um aumento da massa gorda, né? E você tem diminuição da massa magra. E o aumento da massa gorda é o mesmo que o aumento do estradiol, que vai fazer um feedback negativo, né? E você vai ter um problema na produção. E você também tem, quando mais você aumenta a massa gorda, você tem um aumento do SHBG. Então você pode começar a aumentar o SHBG e você vai ter um problema com o transporte da testosterona. Então você tem aí um problema na produção e um problema no transporte, por conta da diminuição da testosterona. Uma coisa leva a outra, não é verdade? E consequentemente, você vai ter um problema de competição. Como é que é? Quando esse estradiol está aumentado, tá? Ele compete com os receptores da testosterona lá no músculo. Então significa que com mais estradiol você tem um problema na produção, porque você vai inibir o eixo, como eu te falei. Você tem um aumento do SHBG, você tem um problema no transporte, tá? E você também vai ter um problema na interação desse receptor, porque quando a testosterona chegar para agir no receptor, lá vai ter o estradiol ocupando esses receptores. Aí você vai ter uma diminuição da ação biológica da testosterona. O que fazer para consertar? Bom, primeiro você precisa de ir no médico especialista, tá? Para que ele te peça exames, né? Para entender realmente, Tiago, se você tem um desses problemas que eu te falei, ou na produção, né? Ou o problema no transporte, ou o problema da sensibilidade dos receptores. Porque, veja bem, só através dos exames que você vai entender, tá? E poder raciocinar e fazer uma hipótese diagnóstica desse seu problema, tudo bem? Espero ter respondido, tá? Lembrando que os sinais precoces da diminuição de testosterona são realmente físicos, né? Onde você tem alteração do ponto de vista de composição corporal, né? Onde você tem um pouco mais de ganho de massa gorda, com diminuição da massa magra, na verdade, e essa massa gorda normalmente se concentra na região abdominal, né? Então fica difícil você ter barriga de tanquinho, né? Que todos querem ter, com um aumento de estradiol, com aromatase lá em cima, tá? E com um SHBG lá em cima, fica impossível. Por isso você precisa de fazer um exame, procurar um especialista. Segundo ponto, tá? Logo você começa a ter alterações psíquicas, ou seja, você começa a ter alterações por diminuição da testosterona do ponto de vista psíquico. Como assim, doutor? Você começa a ficar nervoso, mais irritado, mais arredio, tá? Insônia, não é verdade? Ansiedade, irritabilidade extrema, tá? Isso tudo pode começar a ocorrer contigo, tá? Então aquelas coisas, ou seja, aquelas tarefas que você adorava,
tá em fazer do ponto de vista de lazer, hoje você já quer ficar um pouco mais em casa, a esposa reclama, a namorada reclama, tá? Pode inclusive ter problema conjugal por conta da diminuição da testosterona? Claro que sim, tá? Por outro lado, a mulher quando chega na menopausa, ela tem alterações comportamentais que o marido tem que ter, ou o namorado tem que ter muita calma, entendeu? Porque eu adianto um pouco mais, tá? Eu tenho certeza que acontece com muitos homens, porque o homem tem um tabu, né? Ele acha que ele não tem problema com hormônio, o problema é só a mulher. Pelo contrário, o homem tem problema com hormônio sim, tá? Porque eu esqueci de falar o seguinte, um dos sinais físicos interessantes, tá? É que além do aumento da massa gorda que eu estava falando lá do homem, tá? O homem apresenta a famosa ginecomastia, ele fica barrigudo, tá? Começa a cair o cabelo, tá? Então o homem é assim, ó, sinais físicos, ele fica um pouco mais barrigudo, ele começa a ganhar a cintura abdominal, porque ele tem um aumento da aromatase, um aumento do estradiol, tá? E o estradiol atua nos receptores mamários, fazendo com que ele tenha ginecomastia. Então ele começa a perder o cabelo, tá? E começa a envelhecer um pouco mais, porque ele começa a acentuar as rugas. A diminuição da testosterona pode levar a alterações no final de sinais físicos. Quais são? Aumento da cintura abdominal, ganho de massa gorda, diminuição de músculo, que é a sarcopenia, tá? Queda de cabelo, tá? E o homem tem também ginecomastia. Então o homem fica barrigudo, ganha ginecomastia e fica careca, verdade? E fica nervoso, irritado e arredio, né? Então isso é problemático, verdade? Muito. Então, assim, precisa de fazer TRT? Depende. TRT é a reposição, a terapia de reposição de testosterona? Depende que dos exames, tá? E da sua conduta do teu médico, tá? Então, assim, eu aqui no meu consultório, tá? Eu sigo basicamente o protocolo que o CRM manda a gente seguir, né? Então, o protocolo é o seguinte, tem que ter sinais clínicos e laboratoriais, né? Então, a partir desse contexto, a gente faz a reposição sim, verdade? Se é necessário fazer a reposição, a gente tem que fazer, verdade? Então, assim, gente, muito obrigado, espero ter respondido a pergunta do Thiago e agradeço muito aí o pessoal que curte a minha fanpage. Adoraria responder outras perguntas, porém o que eu posso fazer é o que eu acabo de dizer, tá? Postar alguns vídeos relevantes, tá? Que vai servir para muita gente, né? E vai diminuir o meu tempo no teclado, não é verdade? Adoraria responder mais, porém assim, é o que eu posso fazer nesse momento. Mas ó, é com muito amor que eu faço esse vídeo para vocês, tá? Adoro realmente servir o pessoal que está aí conectado comigo, né? E mais uma vez eu digo assim que o que for necessário eu estarei postando para vocês, tá? De forma gratuita, porque eu acho que a informação ela não deve ser vendida, deve ser passada, tá? Ela não deve ser isolada, nós estamos num mundo globalizado, verdade? Então, quem me conhece sabe que eu faço isso, verdade? Acho que a concorrência não existe, né? E também assim, se você faz o seu trabalho com amor e com carinho e dedicação, tá? O mundo devolve para você. Fica aqui essa dica, tá? E aguardo vocês até o próximo vídeo, tudo bem? Lembrando que estarei agora, a partir de agosto, também no Alto da Lapa, né? Estarei depois postando o telefone, o endereço lá da clínica, tudo bem? Muito obrigado a todos e um abraço e boa semana para vocês. Bons treinos, sucesso nos treinos, sem ansiedade, dedicação, alimente-se bem, durma bem, tá? E tenha uma ótima qualidade de vida.